Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Congresso está proibido de incluir nas medidas provisórias artigos que nada têm a ver com o tema original do texto enviado pelo governo. O Supremo concluiu que o chamado contrabando legislativo desrespeita a Constituição. Resta saber como fica a MP 678, que chegou ao Senado cheia de jabutis. A medida provisória saiu do Palácio do Planalto com apenas 2 artigos. O texto era apenas para estender o regime diferenciado de contratações para obras em presídios. As regras, elas acabam que atrasando, né, ou exigindo um tempo bem maior para se construir, processar, para se comprar, enfim. E essa medida vem com esse caráter, com essa finalidade, né, de agilizar, principalmente no tocante à parte de segurança. E também para ações em defesa civil e na área de inteligência. A inteligência é fundamental, que é a prevenção à criminalidade. É preciso também que os órgãos de Estado tenham maior agilidade nesses procedimentos. O texto sofreu mudanças na Comissão Especial e na Câmara dos Deputados. Chegou ao Senado com 40 itens a mais. Agora, a MP também estende o regime diferenciado de contratações às áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, ensino, pesquisa, ciência e tecnologia. E tem mais, a medida provisória inchou para alterar outras 5 leis que nada tem a ver com o RDC. Esses penduricalhos, conhecidos como jabutis, tratam de temas como terceirização em presídios, registro de títulos em cartórios, contribuição para o PIS/PASEP e adiam para 2018 o prazo para que as cidades acabem com os lixões. Mas os jabutis estão com os dias contados. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira que, a partir de agora, o parlamento não pode aprovar emendas sem relação com o texto original da medida provisória. A MP 678 tranca a pauta do Senado. E a expectativa é saber se o presidente Renan Calheiros já vai barrar o chamado contrabando legislativo durante a votação da matéria ou se vai esperar que, primeiro, o STF publique a decisão. A MP 678 perde a validade se não for aprovada pelos senadores até quarta-feira, 21 de outubro. Cobrança de taxas nos portos, falta de critérios nas cotas de concurso público para pessoas com deficiência, segurança nos Jogos Olímpicos, crianças desaparecidas. Esses foram temas de audiências públicas no Senado Federal esta semana, marcada ainda por decisões no Supremo Tribunal Federal sobre pedidos de impeachment e pelo início da análise de 6 medidas provisórias. Foram instaladas 6 comissões para apreciação de medidas provisórias, que depois vão ser votadas separadamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Entre as MPs estão a que trata da reforma ministerial e a que eleva a tributação dos ganhos de capital para pessoas físicas. O ganho de capital, principalmente o imposto sobre as grandes fortunas, tudo isso tem que ser pauta agora dessa reforma. As liminares do Supremo Tribunal Federal, que alteram as regras estabelecidas pelo presidente da Câmara para o recebimento de pedidos de impeachment, provocaram reações dos líderes no Senado. Não se pode retirar uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. A oposição queria criar uma situação onde ela fizesse o golpe sem sujar as suas mãos na aliança com o presidente da Câmara. Dezenas de deputados estaduais, inclusive presidentes de assembleias legislativas, vieram à Comissão de Constituição e Justiça apoiar a proposta de emenda à Constituição que divide entre União, estados e municípios a competência para legislar sobre vários assuntos, entre eles o trânsito, o transporte e as regras de licitações e contratos. Hoje, a atribuição de legislar sobre esses temas é exclusiva da União. A comissão fará uma audiência pública para discutir a PEC. Esta iniciativa tem o mérito de, inclusive, promover um avanço na própria Constituição de 88. Eu creio que ela começa um caminho, abre um caminho. Mulheres parlamentares que participaram do Encontro dos Entes Federados pelos Direitos da Mulher assinaram a Carta de Brasília. Ela pede, entre outras coisas, a aprovação pela Câmara da proposta de emenda à Constituição que reserva às mulheres cotas crescentes nas vagas nas casas legislativas. A matéria já foi aprovada no Senado.
É inaceitável que sejamos mais da metade da população e, entretanto, sejamos ainda tão poucas nos espaços de decisão política, inclusive nos parlamentos. A falta de critérios claros sobre quem tem direito à cota de pessoas com deficiência em concursos públicos foi debatida na Comissão de Assuntos Sociais. A lei estabelece a reserva de 5% a 20% das vagas. Nós temos que ter uma legislação que seja mais justa para o ingresso. E aí vem essa coisa de que pessoas com deficiências leves se aproveitam de uma legislação ou da brecha da legislação e acabam se candidatando. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que regulamenta a inclusão e o uso de informações pessoais em bancos de dados privados. A matéria será analisada ainda por outras 3 comissões do Senado. É importante destacar que o nosso intuito não é o de criar um estatuto legal de superproteção de dados pessoais, de tal forma a impedir o desenvolvimento e a inovação tecnológica, mas sim uma carta de mínimas garantias, direitos e deveres que possam conferir ao cidadão uma proteção equilibrada e justa, porém efetiva, sem desprezar a natureza globalizada do mercado de consumo. Na CPI do futebol, dirigentes defenderam maior proteção aos clubes na formação de jogadores. Grande parte da culpa do que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos é por conta da falta de formações. É lógico que isso aí está muito sobrecarregando os grandes clubes. A situação das 250 mil crianças desaparecidas no Brasil, segundo estimativa da ONU, foi debatida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Já a Comissão de Educação discutiu a esclerose lateral amiotrófica, doença neuromuscular degenerativa e irreversível, que afeta movimentos de braços e pernas. E a Comissão de Infraestrutura concluiu ser ilegal a forma atual de cobranças de taxas para o uso dos portos. A Comissão de Infraestrutura vai apresentar um modelo, um requerimento de decreto legislativo para que a gente possa votar na comissão, levar para o plenário e depois fazer todo o segmento e para a Câmara também, para a gente eliminar a cobrança dessas autorizações. A proposta para regulamentar os contratos de terceirização no país foram discutidas em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. A terceirização no Brasil carece de uma regulamentação adequada, moderna, que ao mesmo tempo possa garantir os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo também possa derrubar todos os muros e os preconceitos. O papel dos serviços de inteligência na segurança dos Jogos Olímpicos foi tema de audiência pública com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na comissão mista que trata do assunto. Não há evento, não há acontecimento que exija uma operação logística tão grande. E aqui estão alguns números que podem parecer assustadores, principalmente nessa atividade de segurança de inteligência. A Copa do Mundo eram 32 países, as Olimpíadas são 206 países. A Copa do Mundo tinha um total de 723 atletas. A Copa do Mundo tem 15 mil atletas olímpicos e paralímpicos, a Olimpíada. E a Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo lançou esta semana a revista Em Discussão. Esta edição da revista trata das soluções já encaminhadas pelo Congresso Nacional para o reequilíbrio das relações entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Uma parceria em defesa do meio ambiente. Há 10 anos, o Senado vende papéis recicláveis a uma cooperativa de Brasília. Nesta sexta-feira foi a primeira vez que a reciclagem foi feita após a implantação do CIGAD, um sistema online para tramitar processos internos e que reduziu o consumo de papel. Relatórios, protocolos, requerimentos, avulsos e diários. É muito papel. E quando o caminho de toda essa papelada termina aqui no Senado, ela tem um destino certo: a reciclagem. E é aqui que todo este material vai ser reciclado. Logo que chega, o conteúdo é pesado. Isso serve para determinar o valor que a cooperativa vai pagar ao Senado pelo papel. São 2 tipos de material descartado: os documentos que não precisam mais ficar guardados e as sobras da gráfica. Elas são recolhidas quase todos os dias pela cooperativa. O material, depois que ele vem para aqui, ele é trabalhado, prensado
e mandado para a indústria. A indústria ele vai para Belém, Rio, São Paulo, Curitiba. De lá ele volta a fazer papel de novo. Ele vira guardanapo, papel higiênico, papel toalha e até folha de resma também, feita com papel reciclado. Já a eliminação de documentos tem um outro caminho. Após cumprido todas as etapas que garantam que não haja a menor possibilidade de eliminação de um documento importante e após também cumprido o prazo de publicação da listagem de eliminação no Diário Oficial da União, aí sim, um servidor, pelo menos um servidor, acompanha fisicamente o transporte dessa documentação até uma indústria, uma cooperativa de reciclagem de papel e às vezes plástico também, e fica lá até que toda essa documentação seja triturada. Todo documento tem um prazo para ficar guardado. Depois disso, o Senado envia todo esse calhamaço de papel para reciclagem. Em 3 anos, foram pelo menos 38 toneladas de papel com documentos vencidos enviados para cá, para a reciclagem. Só nessa visita, pelo menos 4 toneladas de papel foram descartados. Essa parceria já tem 10 anos e poupou muitas árvores, até porque não é pouco o papel que o Senado manda para cá. Do Senado, incluindo a gráfica, a gente recebe uma faixa de 50 a 100 toneladas por mês. Isso é muito? Isso é muito. Isso é Ave Maria, é muito papel. A visitação ao Congresso Nacional está suspensa neste final de semana. É que no sábado e no domingo será concluída a instalação do novo carpete do plenário do Senado. Na segunda, a sede do Legislativo volta a abrir as portas à visita de todos. No portal congressonacional.leg.br/visite, você terá maiores informações sobre o passeio, um dos mais populares de Brasília. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela audiência. Tenha um ótimo final de semana.